A fuga para as montanhas ou para os vales é a solução de um preparacionista ou mesmo de um sobrevivencialista em um momento de caos? A gente tem que ter a visão, às vezes, muitas vezes, no momento de caos, muitas pessoas têm algumas mentalidades. Entre essas mentalidades é justamente a questão do âmbito de fuga e buscar o meio de fuga. Mas a maioria, justamente dos preparadores, sabe que o local mais seguro que você pode ter, dependendo da situação, é justamente a sua casa, é o seu ambiente de conforto, é o seu ambiente de paz. Então, a questão da fuga para as montanhas, a fuga para os montes, é algo que fica sempre na cabeça das pessoas. Claro que dependendo da situação, essa fuga para as montanhas, ou para os vales, ou para os montes, ou para as ilhas, ela de fato pode ocorrer e pode acontecer. Mas de imediato temos que ter noção de quê? Que, em primeira instância, a nossa casa é o local de mais segurança que a gente tem. E justamente é um local que a gente armazena mais alimentos, mais dispositivos de segurança, temos mais paz, temos mais tranquilidade e principalmente temos mais união com a nossa família. Eu mesmo já acampei em ambientes de vales e também ambientes de montanhas, nas regiões do Espírito Santo. E eu posso dizer perfeitamente para vocês, quando você está num ambiente de montanha, a sua fome é bem maior, a sua sede ela é bem maior, você pode ter certeza disso, que seu corpo consome muito mais energia. Seu corpo consome mais energia justamente na questão que você está subindo para um vale, está subindo para uma montanha. A sua energia, no caso, ela é desgastada justamente no período de subida. No período de subida desse terreno, você vai sentir muito a questão do cansaço e também a questão da sede. No momento que você está nesse terreno, você já consegue ficar bem mais confortável, entendeu? Uma das vantagens que esse tipo de ambiente tem, um ambiente de montanha tem, é que na maioria das vezes nele costuma ter bastante água e bastante animais. Isso é muito bom. Mas voltando a falar justamente do ambiente da casa de cada um, a sua casa tem que ser o ambiente que você visa em primeiro lugar. Por quê? A não ser que algo chegue de fato à sua porta ou no seu bairro e que você tenha só esse meio para você sobreviver, de fato, que é a saída, sem dúvidas alguma você tem que sair. Mas as situações que passamos no ano de 2019, no final de 2019, para o final de 2020, na questão de saúde no mundo todo, a maioria das pessoas ficaram justamente em casa. E temos que ter também ciência de alguma coisa. Na nossa casa, a gente vai ter muito mais recursos. Por causa disso que o preparador ele tem a visão de fazer os estoques justamente na casa dele, de preparar a casa dele, porque é o local que tem que ser mais seguro para um preparador e de mais harmonia e paz que o preparador tem que ter, tem que ser a sua casa. Porque você consegue colocar dezenas de quilos ou até centenas de quilos de produtos e de alimentos estocados no local da sua casa. Já avisando uma saída para um ambiente de montanha, você vai conseguir transportar, possivelmente utilizando a sua mochila de alimentação, cerca aí de no máximo 10 quilos por pessoa. Ou até um pouco mais ou um pouco menos. Uma das vantagens do ambiente de montanha é justamente a questão de ser difícil o acesso. E esses locais de montanha, grande maioria, tem bastante água. E a água é um recurso muito especial quando se trata da questão da segurança, quando se trata a questão do preparador. A água é de extrema importância. Mas eu trago para vocês e deixo a minha visão para vocês de que fortaleça o seu ambiente do seu lar, a sua casa, o seu apartamento, o seu sítio. Seja o local que você morar, tem que ser o local que você tem que visar o máximo dos seus recursos. E claro, também ter um plano de evasão, que isso daí é muito importante para um preparador. Para quem tem justamente a questão da mentalidade preparadora, isso é de extrema importância. Espero que nenhum de nós tenha que passar por momentos difíceis, de precisar deixar o seu lar, de precisar deixar a sua casa, mas tenha a sua mochila preparada, tenha os seus recursos preparados e caso necessite ou precise sair,
busque levar o máximo de recursos possível, porque os ambientes de montanha, os ambientes de vale e os ambientes de difícil acesso, nesses ambientes a questão da alimentação tem que ser principalmente por algumas frutas que vocês podem encontrar e principalmente pela questão da caça. Então, o máximo de recursos que cada um conseguir ter para ir para esses tipos de ambientes, em caso de necessidade, é melhor. No mínimo, conseguir transportar de alimentação cerca de 10 quilos por pessoa. Seria algo que daria para manter a pessoa ali durante alguns dias. E justamente no decorrer do tempo, a pessoa teria justamente a questão da visão do que ela pode fazer para conseguir mais recursos, ou mesmo fazer trocas voluntárias, ou ter a visão de buscar um local com mais recursos, um local que vai trazer mais segurança. Vantagens desses ambientes: a questão de localização, difícil acesso. Poucas pessoas iriam justamente enfrentar ou tentar um local de difícil acesso que tenha aí cerca de 800 metros de altura ou mais de 1.000 metros de altitude, né? Outra vantagem desse tipo de ambiente: a maioria desses ambientes tem bastante água, riachos e também cachoeiras. Isso ajuda muito na questão de hidratação. A água você pode colocar ela no ambiente de necessidade em primeiro lugar. Água, alimentação, abrigo e também segurança são fatores de extrema importância para um preparador. Eu quero saber de você qual é a visão de cada um sobre a fuga, sobre a preparação, caso necessite um ambiente de fuga. Deixe nos comentários, eu vou estar lendo o comentário de cada um de vocês. Voltando ao assunto, 10 quilos de alimento por pessoa seria ali, com você conseguindo se alimentar, ou mesmo racionando, ou mais comendo de forma digna, duraria cerca de alguns dias por pessoa. Mas o ambiente de montanha, o que vai ajudar muito na maioria dos casos é a questão da água, porque na maioria desses ambientes tem bastante água e a água é fundamental para a vida, é fundamental para o corpo e também psicológico. Solução no ambiente desse para conseguir recursos: frutas. Esses locais costumam ter árvores frutíferas e também a caça. Pode-se ficar num ambiente desse durante alguns dias ou até mesmo de forma mais prolongada, se você conseguir levar a parte da alimentação. Muitas pessoas têm aquela visão: aconteceu algo que eu preciso sair, eu preciso evadir. Você está no momento de risco, você está na situação de risco, sem dúvidas que você tem que sair, você tem que evadir e buscar um ambiente seguro. Mas lembrando que o máximo de recursos que você conseguir vai ser fundamental para a sua sobrevivência. Mochila bem preparada, bastante alimentação e ambiente justamente que você já conhece antes. Se você já conhecer parte do terreno que você busca uma evasão para sua segurança, isso vai te colocar muitos passos à frente na sua preparação, ou mesmo à frente de pessoas que não têm informação. Na minha cidade mesmo, aqui tem uma montanha que ela é muito alta, é uma das mais altas da costa brasileira. A visão é linda. Eu conversando justamente com um senhor de idade, no meu trabalho, eu conversando com ele, eu falei sobre essa montanha, e falei: essa montanha tem água com muita prosperidade, tem bastante água, são centenas e centenas de litros, eu falei para ele. Ele, sendo um senhor de mais de 70 anos, ele me falou: eu vivo no município vizinho a vida toda e eu não sabia que nessa região tinha tanta água. Para você ver que a maioria das vezes as pessoas que são de fora, que não conhecem a mentalidade preparadora, a mentalidade de aquele que busca a preparação, não tem essa visão que aquele ambiente tem recursos, que aquele ambiente pode salvar, que aquele ambiente pode e vai te proteger no momento de necessidade. Mas tudo que um preparador vai fazer ou busca fazer, ele tem que ter estratégia. A estratégia de um preparador tem que estar em primeiro lugar. Sempre a visão visando a estratégia, a visão visando a preparação, a visão visando os recursos. A fuga ou a saída para um ambiente de montanha, ela tem que ser feita justamente quando o preparador não tem opções
ou a sua vida ou o seu ambiente precisa, você necessita daquilo, você necessita de sair para buscar esse ambiente. Sem dúvidas alguma, tem que ser feito. Tem que ser feito, mas tudo tem que ser feito planejado. O preparador tem que ter essa visão do planejamento, da organização, de conhecer o terreno, saber as dificuldades do terreno e saber também dos recursos que vai necessitar. Porque muitas pessoas têm a visão do preparacionismo, do sobrevivencialismo como: eu tenho a minha mochila, eu tenho um facão, eu tenho os recursos, eu tenho uma barraca, eu tenho fogo. Se eu precisar sair, eu vou sair. Mas ela tem que entender que ela necessita de levar recursos, ela necessita de levar alimentação. Porque muitas vezes ela pode ir para um ambiente de montanha que não vai ter recursos abundantes para ela. Que pode ter escassez de alimento, que ela vai necessitar caçar, que ela vai necessitar pescar, que ela vai ter que ter habilidades para sobreviver nesse ambiente. Justamente o que eu falo, esses ambientes têm bastante recurso quando a gente direciona justamente para a questão hídrica. E também tem recurso quando a gente direciona para a questão de carne e também a questão de pesca. Mas a visão é o quê? Conseguir levar o máximo da parte de alimentação possível. E principalmente grãos e alimentos que vão ter grande durabilidade. Cada pessoa vive um cenário, cada pessoa vive uma visão. Mas quando se trata da questão da preparação e a pessoa necessita sair, ela tem que sair. Eu não sou contra a pessoa sair. Mas visamos e temos que ter a visão de quê? Que nossa casa, muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser um ambiente mais seguro. É um ambiente mais seguro. A partir do momento que saímos na rua, principalmente dependendo das cidades brasileiras, sabemos que ali pode sim correr um risco. Sabemos disso perfeitamente. Estratégia, planejamento, visão a curto prazo, visão a longo prazo e saber que a região que você está e que a região que você está visando a preparação tem que ser uma região que vai trazer recursos para você, que vai poder trazer para você uma boa preparação, uma região que você vai poder montar um bom abrigo e justamente a região que você vai estar seguro. Eu não tenho uma visão contra a saída, a busca por recursos. Eu tenho uma visão até favorável. Mas primeiramente temos que lembrar o quê? Que a nossa casa, na maioria das vezes, é um ambiente mais seguro, é um ambiente que a gente vai ter recursos que estão guardados, que vão ser consumidos durante muito mais tempo. Minha visão sobre a questão de saída tem que ser feita quando você não tem opções. Ou quando você não tem a segurança que você deseja. Dessa visão que eu tenho justamente, da questão de saída. Então é isso aí, eu agradeço a todos, muito obrigado a todos. Se você é novo aí, já deixa o seu comentário, já deixa o seu gostei, eu quero saber a opinião de cada um de vocês nos comentários abaixo. Muito obrigado.